Olá, está começando o Toque de Vida deste domingo. Entrevista, informação e reflexão bíblica aqui na sua Ubra TV. Participe conosco! A dependência química é considerada uma doença crônica e também um problema social pela Organização Mundial da Saúde. O dependente não é capaz de conter ou parar o uso de substâncias químicas, o que acaba por afetar sua vida psíquica, emocional, física e, consequentemente, a vida social. Além de financiar o crime organizado, o consumo de drogas lícitas ou ilícitas desintegra vidas e famílias. No programa de hoje vamos falar sobre fé, dependência e recuperação. O que é dependência química? Quem pode ser considerado dependente? Como a dependência afeta a família? Qual o papel da fé no processo de recuperação? Como funciona comunidades terapêuticas e casas de recuperação clínica? O que as igrejas podem fazer para ajudar? Para responder essas questões, iremos conversar com o pastor Paulo Sérgio Kiel, pastor da Igreja Luterana em Novo Hamburgo e também coordenador administrativo da Comunidade Terapêutica Metanoia no mesmo município, e também com o senhor Adriano Tavares, monitor e representante da Casa da Graça, sediada na cidade de Canoas, destinada à recuperação de dependentes químicos. Fique com a gente! Pois bem, vamos falar sobre fé e recuperação com o Adriano Tavares e o pastor Paulo Sérgio Kiel, meu colega de turma. Nós nos formamos juntos também em 2004, iniciamos os estudos em São Paulo e terminamos aqui em São Leopoldo. Gostaria que vocês se apresentassem para a nossa turma de casa. Boa tarde, então, Adriano Tavares, monitor na Casa da Graça. Tenho 11 anos de experiência dentro da área da dependência química, né? E venho me aperfeiçoando cada vez mais para poder resgatar essas vidas que estão aí perdidas, né? Que legal. Muito bem, é um prazer estar aí para também contribuir com esse programa. De 11 anos para cá eu venho trabalhando, além do Ministério, com a dependência química, né, na Comunidade Terapêutica Despertar. E agora, então, de 3 anos para cá, a Comunidade Terapêutica Metanoia. Então, também no mesmo propósito, né, tentando recuperar vidas, aí transformar vidas para que saiam das drogas e do álcool e possam ter uma vida novamente social, agradável e que venha também trazer recuperação para a vida deles e das famílias. Tá certo. Pastor Paulo Kiel e Adriano, o que é dependência química? Muito se fala, né? Mas, às vezes, pessoas tem algum entendimento distorcido sobre a dependência química? Vocês poderiam nos ajudar, então, definindo o que é a dependência química? Eu posso te dizer, assim, o último conceito que se tem de dependência química é que ela é uma doença crônica, né, e rediavante. O que vem a ser rediavante? É uma doença que ela tem recaídas, né? Por mais que a pessoa esteja buscando uma sobriedade, a doença faz com que ela, mesmo ela intencionalmente, ela não querendo, ela tem essa recaída, né? Então, ela atua dentro do cérebro, né? É um problema, é uma doença cerebral, né? E que ela envolve também o comportamento, né? Devido à ingestão da substância, né? Ela altera todo o comportamento, né? Então, muitas vezes a pessoa não sabe o que está fazendo, né? Quando está em uso. Então, a dependência química realmente o cérebro se acostuma com uma substância química que atua, então, nos neurônios? Com certeza. E faz com que a sensação de prazer seja sempre buscada, né? Então, por isso, há uma dificuldade em que o dependente químico venha a buscar vamos dizer, uma saída, uma busca pela, vamos colocar assim, saída para deixar de usar, né? Porque o uso ele é muito prazeroso.
Então, o cérebro tem muita recompensa positiva no cérebro, né? Sim. Não que o uso traz coisas positivas. Ela leva tudo a coisas negativas, né? A desestrutura social, a desestrutura familiar, a financeira. Então, o uso leva... O meu comportamento do uso faz com que eu me afaste de tudo, né? Olha só. Então, é mais ou menos isso, né? Então, pastor Paulo, o que leva uma pessoa à dependência química, né? Se a droga ali faz tanto mal para a pessoa, mesmo o prazer sendo intenso do uso, mas ela muito mais prejudica do que... Não vale a pena, digamos, o uso. O que leva uma pessoa a ser dependente químico? Porque muitos até têm um preconceito do tipo... ninguém mandou você se drogar no crack, né, vai se virar, não tô nem aí, né? O que leva uma pessoa, então, a virar um dependente químico? Na verdade, o Conselho Mundial de Saúde, ele define a dependência química, né, como uma doença multifatorial. Né? É muito difícil a gente definir qual é o fator que levou uma pessoa à dependência. É claro que a gente faz estudos, então, do dependente para tentar entender, né, através da psiquiatria, da psicologia, para tentar entender qual foi o principal motivo que levou, então, à dependência, né? Mas não se tem muita clareza sobre isso, né? Então, são multifatores, né? Pode ser por um problema de saúde que se agravou e buscou na dependência ou no uso da droga, que depois trouxe uma dependência. Pode ser por um problema familiar, pode ser por um problema financeiro, pode ser por uma predisposição também. Então, assim, para o tratamento, realmente esse é o grande segredo, né? Tentar descobrir de onde vem isso, né? Quais foram os fatores que levaram à dependência. E, claro, na sociedade, se coloca o dependente químico como alguém que fez uma escolha e que agora ele pode parar quando ele quiser. E é como a Adriana acabou de comentar, que isso não é tão simples assim, não é possível. Agora eu realmente vou parar e está resolvida a coisa, né? Então há sempre um esforço muito grande para que isso aconteça, né? Para que o dependente químico pare de usar, e por isso então as comunidades terapêuticas, as clínicas, fazem esse trabalho para que isso aconteça. Né? E o que é incomum de clínicas, né, casas de recuperação, como a Casa da Graça e uma comunidade terapêutica, dar um ambiente em que a pessoa não esteja mais no ambiente em que ela consumia a droga, né? Ou seja, o fator da comunidade local ali ao redor do dependente parece ser muito importante para a pessoa continuar usando, né? Qual é o fator de importância que o local em que a pessoa está exerce para que ela continue esse uso? Então, seria melhor tirá-la desse meio? A fuga geográfica é uma das formas de tratamento, né? Talvez ela não seja mais efetiva, mas realmente o ambiente social em que o dependente está inserido, né, dificulta a mudança de hábitos, né? Então, para que um tratamento tenha o seu efeito, essa mudança de hábitos é importante. E, às vezes, a localidade onde ela está inserida, né, na sociedade não possibilita ou dificulta muito essa mudança de hábitos, né? Então, às vezes, uma das formas é essa mesmo, né? Olha, vamos sair dessa localidade, né? Vamos para um outro local para que tu possa, então, continuar a tua recuperação. Por isso, a reclusão no tratamento, né? Se afasta do teu ambiente, vai fazer o teu tratamento, né? Em casas de recuperação, 9 meses, 6 meses, 5 meses, 1 mês, né? Para que essa geografia agora da droga não esteja inserida dentro do tratamento. Ah, que legal. O Adriano lida bastante com situações assim, né? É importante, então, a pessoa, numa casa de recuperação, por exemplo, não ter esse acesso fácil, né, à droga, por exemplo. Isso no primeiro momento ela fica reclusa, né? Ela fica longe da droga, no caso. Como é que eu vou te explicar assim? Ele se afasta daquilo que está lhe fazendo mal no primeiro momento, né? Então, vamos colocar assim, é uma redoma, né? Ele vem para uma micro-sociedade, na realidade. Sim. Onde ali ele vai ter disciplina, né? Ele vai ter um trabalho, ele vai ter uma oração, né? Que seria o tripé da recuperação, né? Trabalho, oração e disciplina, né?
Então, ele resgata as coisas que ele vinha deixando de fazer. Os limites também são novamente impostos para ele, né? Ele vai ter um horário regrado para tudo, né? Levantar, tomar café, almoçar, ele entra num cronograma de atividades, né? Isso também resgata também aquilo que ele perde com a dependência química, que é ele não ter horário para nada, né? Então, que a na rua ele disciplina não, é um fator importante. Um fator né? importante. Aliás, o tripé da Casa da Graça é bastante semelhante aos 4 valores da comunidade terapêutica Metanoia, né? E a disciplina está em comum ali, né? Vocês veem, então eu imagino que aquele que tem uma adicção, tem uma dependência química, vive uma vida desordenada por causa da droga, e a disciplina é uma tentativa de reorganizar isso na vida da pessoa. Esse tripé do trabalho, disciplina e espiritualidade ou oração, ele é fundamental para a recuperação, né? E a função da disciplina é exatamente como o Adriano comentou, né? Novamente dar aquilo que ele perdeu por causa da droga. A vida desorganiza, né? A vida sai do eixo e tu faz escolhas, continua fazendo escolhas que te levam a cada vez usar mais, né? A fortalecer essa dependência. Então a disciplina, né, dessas casas de recuperação é exatamente nesse sentido, de que coloca a vida de novo no eixo, né? Uma vida novamente regrada, né? Que obviamente vai ajudar muito na recuperação. E o outro fator seria o trabalho. O trabalho, então, realmente é importante nessa recuperação. Que tipo de trabalho, por exemplo, as pessoas que estão na casa e na comunidade Metanoia, na Casa da Graça, realizam? Na comunidade terapêutica Metanoia, nós temos, como nós temos uma área de terra bem grande, né, ela possibilita que a gente tenha um trabalho para alimentação dos internos, né? Então, todo o trabalho de animais e de horta, né, tudo isso é feito pelos internos. E isso reverte, obviamente, para eles como alimento. E também a manutenção do local, desde a arrumação da sua cama, quando levanta, até o último momento do café da noite, né? Então, nós temos escalas, né? E dentro dessas escalas de trabalho, cada um na sua área contribui para o desenvolvimento da própria casa, né? Sempre revertendo tudo para os próprios internos. Então, a Metanoia possibilita, né? Dentro desse organograma de trabalho, que cada um venha trocando, né? Após as escalas, para que cada um possa também aprender alguma coisa nova dentro da recuperação, que possivelmente vai aplicar depois na sua vida lá fora, né? E que vai também lhe dar a dignidade de novo do trabalho, né? De voltar a trabalhar e a se sustentar, né? Que também é algo que muitas vezes se perde na dependência. O bom é que eles conseguem enxergar o resultado do trabalho lá na comida, na casa limpa, né? Exato. Que lá na Casa da Graça, imagina que é parecido também, mais ou menos é parecido, só tira a questão da terra, né? Que não tem a questão de manuseio da terra. Mas é aquela coisa de organizar, limpar, de fazer uma pintura, de ver ali, posso cortar uma grama, ajudar a arrumar um jardim. O dia que eu fui lá, o pão foi feito por um deles, sim, né? o pão caseiro, feito todos os dias, né? Mas eu imagino que não seja um trabalho fácil no sentido de convencer pessoas que não estavam a um ritmo de trabalho a ter que trabalhar ali e talvez não ter um retorno financeiro, mas ter um retorno só ali visível, né? Com certeza, que nem ele falou, a questão de arrumar a sua cama, isso aí já é uma briga, porque não estava acostumado a fazer isso. De cuidar das suas roupas, de manter o seu armário organizado, novamente está sendo regrado a tua vida, então. É essa disciplina que é imposta, entendeu? Mas nenhum momento é cobrado rispidamente, né? Por que tu não está fazendo isso? Aí é aquela coisa, alguma coisa está acontecendo, tu não está se sentindo bem, então é sempre procurando ver qual o andamento do dependente químico. Muitas vezes ele não consegue expressar o que ele está passando, mas nos comportamentos dele, tu começa a observar que ele não está bem naquele local. Então tentar ver por quê, porque senão daqui a pouco tu está perdendo
o rapaz ou a pessoa vai acabar indo embora porque está se sentindo mal. Então, esse trabalho é justamente para isso, para ver como é que ele está se assentando dentro da casa, se ele está se comportando bem. A gente até tem um período assim de 3 dias, quando vem da rua direto, né? A gente dá um tempo, deixa dormir um pouquinho mais, até para ir se adaptando nos horários e tal. Mas é que nem o pastor aqui falou, a questão de um cronograma de tarefas, né? Sempre há um rodízio, nunca é o mesmo que faz, fica uma semana, vai mudando, até para a pessoa saber como funciona toda a casa, né? Puxa vida. E o outro pilar seria a espiritualidade, né? Que tipo de ações a comunidade de Metanoia, por exemplo, faz de espiritualidade com os dependentes? Nós assumimos então essa casa, fundamos essa ONG, né, há 3 anos atrás, e possibilita porque nós pastores, né, eu como meus 2 colegas de congregação, nós então atuamos dentro da Metanoia também levando a espiritualidade não confessional, né, mas a espiritualidade que demonstra a importância dessa perna do tripé para a recuperação. Então, nós, desde momentos de estudo da Bíblia, né, devocionais e que os próprios internos, né, conseguem fazer entre eles, né? Então, há momentos livres que eles também têm um momento de espiritualidade somente deles, né? Então, nós possibilitamos dentro dessa perna aí do tripé, formas que eles então possam buscar essa recuperação também através da espiritualidade, né? E é muito bem recebido, né? Normalmente quando se está na rua, né, no uso da droga, essa parte da espiritualidade se deixa de lado, né? E nós acreditamos, como é uma doença incurável, né, como o Adriano disse, que transforma totalmente o comportamento da pessoa, né? Às vezes a pessoa toma atitudes e ações que está completamente fora do controle, né? Então há muita culpa, há muito arrependimento, né? Que a parte espiritual também ajuda muito na recuperação. A gente pode dizer que essa parte espiritual mostra uma possibilidade de reconstrução da vida baseada no perdão e na recuperação, realmente, né? Com certeza. A palavra metanoia, né, ela no termo bíblico é exatamente isso, né, uma mudança de vida, né, uma mudança de mente, né, que na Bíblia a gente vê a palavra arrependimento, né. Então, no fundo é isso que a gente quer, transformar uma vida, né, para que através da espiritualidade, através do reconhecimento de que a gente é impotente, né, perante as drogas e o álcool, como diz o primeiro passo, né. Então, essa impotência, ela me mostra um Deus que é poderoso para me ajudar também, né. Então, a espiritualidade possibilita isso, né, uma mudança de mente, uma mudança de vida para que as drogas e o álcool não façam parte mais dessa vida, né? Você cita o primeiro passo, né, dos 12 passos do pastor Paulo, e o Adriano, vocês também usam no momento de espiritualidade ali, acontece todos os dias, né? Todos os dias. Os valores dos 12 passos, né? Você poderia também brevemente explicar para nós como funciona esse momento na Casa da Graça? Ok, a gente utiliza os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, né? Que se nós formos olhar, ele fala em poder superior, né? A todo momento. Então, ele vincula a Bíblia, né? Nos passos. E a gente utiliza isso todos os dias de manhã. É feito uma espiritualidade entre os internos, né? E eles buscam esse conhecimento através da Bíblia, né? Eles tentam resgatar ali na passagem, por exemplo, que é lida, tento colocar dentro do que ele viveu na vida dele. Ele consegue transpor ali algum fato que ocorreu com ele. Muitos até dizem que estão ali porque Deus levou eles ali, né? Que foi um despertar espiritual, né? A gente acredita nisso. Então, que ele, até o momento, Deus deixou ele solto. Eles usam esse termo, né? Daí foi a hora que Deus me chamou para me mudar. Então, ele consegue enxergar dentro da espiritualidade isso. E eles tentam resgatar isso, né? Então, nós também temos, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, a gente participa de uma corrente de oração, que é os Filhos de Deus, né? Um momento de espiritualidade, que a gente agradece pela semana que teve, né? Porque Deus proporcionou para nós aquilo. E nesse momento também a gente consegue botar metas para que a gente seja superadas, porque através dessas metas é que eu vou conseguir a minha mudança.
né? Então, a curto prazos, né? Para não ser uma coisa muito prolongada, mas a gente consegue entrelaçar essa recuperação dentro da espiritualidade. Muito né? bem. Sem criar um cunho religioso. Isso. Né? Isso a gente frisa muito. A gente não está ali para transformar ninguém num pastor, nem um padre. Fiel de uma igreja. Né? Mas assim que ele coloque a espiritualidade na vida dele, faz, a partir de hoje, que preencha aquele vazio que fica. Né? Através dessa espiritualidade. Aonde ele se sinta bem. Né? Muito bem. Nós vamos depois, na volta do intervalo, falar sobre a recuperação, né? Como o pastor Paulo e o Adriano disseram, a cura pela medicina é praticamente impossível, mas nós podemos ter fé na recuperação. Então nós vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Você que enfrenta problemas de dependência ou na sua própria vida, ou alguém da sua família, fique com a gente. Nós vamos falar mais sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade. Muito bem, voltamos para falar sobre fé na recuperação. Estamos falando sobre dependência química neste programa e agora nós queremos falar sobre o papel da família na recuperação de dependente e a recuperação da própria família, porque quem tem um dependente em casa sabe que a família adoece junto, né? Eu gostaria que vocês falassem, então, qual a importância da família na recuperação do dependente e da própria importância da recuperação daquele dependente para a família se restabelecer. A família, na verdade, ela é codependente, né? Então, há um estudo que diz que para cada dependente químico há em torno de 30 pessoas que sofrem na volta desse dependente. Então, quando um dependente químico busca a recuperação, na verdade, a família tem função quase determinante nessa recuperação. Tá? A busca deles também de tratamento, né, em grupos de apoio, né, AA, NA, Amor Exigente, né, e outros grupos que oferecem, então, para a família como lidar com esse dependente químico quando ele retorna de visita ou quando ele sai de uma casa de recuperação ou mesmo quando ele não busca a recuperação nessas casas. Então, a família precisa também se informar de como lidar com o dependente. Né? O dependente químico, a gente diz muito em comunidade terapêutica que ele é manipulador. Né? Então, ele consegue chegar no seu objetivo, que é a droga, que é o álcool, e muitas vezes a família, por estar inserida nesse meio, não consegue perceber, né, esse tipo de manipulação. Então, é importante que a família busque também auxílio para que isso possa acontecer. Né? E dentro da recuperação do dependente químico, as casas também oferecem, né, os momentos de visita e tudo, que acontece para que a reinserção social também na família aconteça. Né? Então, quando nós temos ali um dependente na comunidade Metanoia, querendo ou não, a família também entra no tratamento, digamos assim. Participa, né? Participa junto. junto nos momentos de visita, né? Estando lá ouvindo junto com o seu familiar, né? E participando também desse tratamento e também fora nessa rede de apoio que nós temos nos municípios, né? Buscando nesses grupos de apoio a sua parte no tratamento do dependente. Poxa vida, vocês conseguem notar a diferença de um dependente que tem a família do lado e o outro que não tem? Há uma percepção assim visível de que aquele que tem a família realmente tem um sucesso maior na luta contra a droga? Eu tenho casos que não tem familiar, se torna bem mais complicado. A própria aceitação, para onde eu vou, quem vai me apelar na rua, por enquanto que eu estou aqui em tratamento, eu estou bem. Quando eu for novamente para a rua, que eu não tenho ninguém por mim, né? E vice-versa, tem aqueles que têm a família, mas ao mesmo tempo não querem estar junto, né? Não querem participar de nada, acho que o problema é tu que é o dependente químico, eu não tenho problema, né? Também acontece. E que nem o pastor falou, essa questão de inserir a família no tratamento, com certeza os frutos serão bem melhores, né? A dificuldade em a família entender que a dependência química é uma doença que não tem cura, isso é muito grande. A gente não...
Por exemplo, assim, a pessoa pode ficar até 2 anos bem, mas por um fator, de repente, familiar, ela pode vir a recair novamente, né? Por não ter um apoio necessário. Muitas vezes, assim, uma simples pergunta que já aconteceu: mãe, eu quero usar droga. E a mãe não saber o que responder, ele vai usar droga. Então a família tem que estar preparada para essas coisas, saber a gente que está dentro da comunidade sabe que a vontade de usar droga para um dependente químico, ela é todos os dias. Por isso os 12 passos, então, né? Então a gente, se me dá a vontade todo dia, eu tenho que ter meu apoio todo dia do meu lado. Alguém para me dizer, me orientar. Então a família tem que estar preparada. E esses grupos de mutuajudas, que são Amor Exigente, NA, NAREP, tem vários, né? Eles realmente, no primeiro momento, nós como família entramos nele e não entendemos nada daquilo ali que está acontecendo. Mas ao tempo, a gente insistindo, a gente entende. Só que tem um porém muito grande. Talvez o senhor vai concordar comigo. As pessoas, depois que fazem os 9 meses e vão embora, acho que terminou, não preciso mais fazer nada. Só que não, dependência química é para o resto da vida. E a família também tem que se projetar para acompanhar ele para o resto da vida. Aí, o que uma pessoa pode fazer saindo desses 9 meses ou 5 meses, né? Onde ela pode buscar um apoio fora da Casa da Graça e depois fora da comunidade Metanoia? O que a gente sempre orienta é que esses grupos de apoio sejam frequentados, né? E que a parte da vida espiritual seja levada em conta, né? Então, que busque um local, como o Adriano falou antes, né? Que seja um local que eu me sinta bem, que possa realmente desenvolver a minha espiritualidade, e também esses grupos de apoio onde a minha família também participa junto, né? Que é o Narcóticos Anônimos, isso, né? O Amor Naranon. Exigente, isso mesmo. Então, há vários grupos, né? E cada município tem a sua organização, os seus locais, né? É importante também fazer esse contato com as secretarias, né, dos municípios, para buscar no seu município essa área de atuação dos grupos, né? E também uma grande dificuldade da família, como o Adriano comentou, é essa aceitação, né? A aceitação de que realmente eu tenho um dependente químico, eu preciso buscar a recuperação, né? Há uma vergonha muito grande, né? A sociedade parece que não aceita isso, né? E a própria família encarar isso como uma doença, não? Eu tenho alguém na minha família que está doente, eu não preciso esconder isso de ninguém, eu preciso buscar ajuda, e quanto mais transparente for, mais a ajuda aparece, né? Então, e após os 9 meses é reconhecer que ainda precisa de ajuda. É uma doença incurável que eu vou carregar até o final da minha vida e eu preciso de tratamento a vida toda. Muito bem. Abrindo um parênteses aqui, você pode buscar ajuda nessas comunidades, esses grupos, né? Tem informação no www.na.org.br, que é o site dos Narcóticos Anônimos, www.aa.org.br, que é o site dos Alcoólicos Anônimos, e também nós temos o www.naranon.org.br, que é voltado para as famílias daqueles que têm dependentes químicos, né? Vocês podem então se inteirar de locais no seu município, perto da sua casa, tem o horário das reuniões, tudo muito bem detalhado e importante, é gratuito, não é cobrado nada nesses grupos de apoio. Mas nós queremos agora falar aquele que busca, por exemplo, uma internação, que talvez esse grupo de apoio ainda não seja a saída porque a pessoa não tem um controle nem de ir nesse local. Como que alguém pode entrar em contato com o pastor Paulinho e ter informações da comunidade terapêutica Metanoia? Nós temos um site, né, que é o www.metanoia.org.br, e temos também no Facebook. Tu pode procurar lá a Comunidade Terapêutica Metanoia e vai encontrar a nossa página no Facebook, que é alimentada semanalmente com fotos e também com informações sobre a comunidade. E também, através do site e da fanpage, nós temos lá os telefones de contato, tanto da comunidade, quanto o meu, como do nosso coordenador interno também, o seu Irineu. Que legal. Eu imagino que o pessoal de casa esteja até pensando em visitar a igreja que o senhor pastoreia, porque não é comum pastores ou evangélicos estarem dedicando tempo, né, a uma comunidade terapêutica, e também não é comum comunidades cederem seus pastores, né, para esse trabalho. Então isso mostra que a Congregação Evangélica Luterana Rei Jesus
tem um trabalho diferenciado de amor ao próximo, né? Onde dedica o pastor e seus recursos também aos dependentes químicos, né? Como que as pessoas podem conhecer essa congregação tão amável e tão missionária da Rei Jesus? Por favor, Pastor Paulo, diga o endereço, os horários de culto e as programações para os nossos amigos e amigas. Nós temos a nossa congregação em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, né? No bairro Rondônia, na rua João Daniel Hillebrand, número 1349. E também pela página no Facebook, Congregação Rei Jesus. Ali vocês podem encontrar, todos podem encontrar os horários de culto, também as programações, também o nosso endereço, os telefones, né? Tanto o meu quanto do meu colega Dalmir, do meu colega Marcos, que também auxiliam nesse trabalho. Eu imagino que vocês lá sejam uma igreja diferente na recepção dos dependentes químicos, quem quer que seja, né? Como que uma igreja pode ser uma comunidade de acolhimento de dependentes químicos? Aliás, todo mundo é pecador, né? Mas assim, eu digo de dependência química porque geralmente a gente tem aquela ideia de que numa igreja um dependente químico vai ser visto como um pecador pior que os outros, né? O ideal seria a gente acolher a todos, né? Então, como que a Rei Jesus é diferente nesse quesito, né, de acolher o dependente como se acolhe qualquer pessoa que vai lá na congregação? A congregação Rei Jesus já cede os seus pastores há mais de 16 anos, né, para esse trabalho com dependência química, né? Primeiro o pastor Adalmir, depois comigo, né? Agora com o Marcos também, o pastor Cristiano, que passou por ali. Então todos tiveram essa experiência de se envolver no trabalho com a dependência química. E a congregação se coloca à disposição, né, de auxiliar então esses dependentes químicos, porque eles batem a nossa porta, né? Eles vão lá pedir comida, eles vão lá pedir roupa, né? Eles inventam uma história de que estão com um familiar doente e tal, para conseguir algum material para trocar pela droga também. Então a gente conseguiu com esse tempo, né, com esse período já de experiência dentro da dependência química, a não oferecer só a comida, mas também um ambiente de recuperação, né? Então, o conselho que a gente pode dar para as congregações, para as igrejas no Brasil todo, né, é que se coloquem à disposição das casas, né? As casas de recuperação precisam da espiritualidade e muitas vezes os pastores, os padres aí podem contribuir muito nessa busca de recuperação, colocando a sua igreja também à disposição e entendendo que aquele que vai lá, talvez alcoolizado, talvez drogado, ele na verdade está buscando de alguma forma uma ajuda, né, mesmo que inconsciente de que realmente ali ele vai encontrar alguém que ajude, né? Então nós podemos estender a nossa mão aí e colocar a nossa igreja à disposição também. Que bom, né? A comunidade Rei Jesus, ela é muito especial, né? Eu conheço o pastor Paulo e a congregação dele, e vocês podem conhecer. Se alguém tem algum trauma com a igreja, vai lá em Novo Hamburgo, Congregação Evangélica Luterana Rei Jesus, vocês vão conhecer, vão ter uma experiência com Deus e com irmãos que amam os que sofrem, né? E eu desafio também igrejas católicas e protestantes, cedam seus espaços, né? Durante a semana geralmente estão fechados, né? Cedam gratuitamente a um grupo de narcóticos anônimos, alcoólicos anônimos, né? Entregue a chave para o grupo e fala, olha, à noite de semana não temos programação, o templo, o salão é de vocês. Reúnem-se e mudem a comunidade ao redor, né? Adriano, apresente um pouco da Casa da Graça e como que as pessoas podem então entrar em contato com vocês. Também através do site, né, www.casadagraca, sem o C cedilha, rs.com.br. E no site, né, vai ter todas as informações da casa, como funciona, né? Como a gente é urbano, a gente tem um pouco do diferencial de comunidade que a gente tem mais a parte médica mais à disposição, né? Psiquiatras, psicólogos, mais com tempo mais que interage mais assim, como não temos, por exemplo, não vai ter o cara lá que vai precisar ir na roça lá, capinar ou colher alguma coisa, a gente transforma isso numa reunião, né? Então a gente tem esse diferencial de ter um pouco mais de reuniões, de preparação, de falar sobre a doença, né? Sim. A gente também, isso é muito importante. O dependente químico, quanto mais se informar sobre a sua doença, mais ele vai conseguir entender e se manter de pé na rua. E a Casa da Graça vai iniciar um convênio com a Ubra, né? Isso. Nós vamos ser parceiros ali
de Vamos ter um iniciar grupo isso aí. de celebrando a recuperação, né? De usar os 12 passos adaptados à mensagem bíblica, né? Além dos 12 passos tradicionais, né? Nós teremos ali, então, um grupo se reunindo com os dependentes que estão alocados na Casa da Graça, né? Para falar sobre a recuperação e a fé nessa recuperação e o papel de Deus, né, em tudo isso. Eu gostaria, nós temos ainda poucos minutos, gostaria que vocês abordassem de forma rápida um assunto que eu deixei para o final e acho que vai dar tempo. A gente fala muito de drogas ilícitas, mas às vezes a porta de entrada para a droga é o álcool e a Casa da Graça e também a comunidade de Metanoia também lidam com o álcool, não é apenas o crack, a cocaína, né? Vocês poderiam falar um pouco do álcool e do tratamento? Normalmente o álcool é uma droga de entrada, né? Por ser lícito e por estar aí dentro de todos os lares, né? E muitas vezes leva então a outras drogas, né? E o tratamento na metanoia, ele é tanto para alcoólatras quanto para outras drogas, né? Então, realmente é uma droga de entrada, né? E na Casa da Graça também, né? Vocês... Com certeza. E o trabalho com o alcoolista, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais sutil, porque a negação ela é muito grande. O alcoolista, ele nega, né? Eu bebo porque estou triste, eu bebo porque estou feliz, eu não bebo porque eu sou dependente químico, né? O alcoolista, nós temos lá um senhor que ele diz que ele não é dependente químico, ele não é o lugar dele ali. Então, quer dizer, essa negação é muito forte, ela é enraizada, justamente por essa questão de que todos os lares têm álcool. Se eu for no armazém da esquina, tem álcool. Vai num casamento, tem cerveja. Tem cerveja. Até as festas de igreja, algumas, tem cerveja. Né? A gente, na Igreja Católica, a gente já conseguiu levantar uma discussão sobre como criar uma pastoral da sobriedade se na festa da igreja tem o álcool. Então, então é uma coisa meio hipócrita, né? Falar sobre sobriedade, mas ao mesmo tempo eu disponho de uma festa que tem bebida. E a bebida faz parte da dependência química, porque é uma porta de entrada, assim como o cigarro também, sim, o tabaco, né? Quem normalmente fuma um tabaco, daqui a pouco fuma uma maconha, daí por aí se vai, né? Então nós podemos buscar ajuda para alcoólicos tanto na Casa da Graça como na comunidade Metanoia. E eu convido você então a entrar em contato. Se você está sofrendo com dependência ou tem alguém da sua família, faça uma visita, entre em contato com o pastor Paulo, com o Adriano, né? E conheça o trabalho deles. Se vocês puderem contribuir financeiramente com doações também, eles disponibilizaram os contatos, você pode falar com eles e toda ajuda é bem-vinda. Gostaria muito de agradecer então ao Adriano Tavares, da Casa da Graça aqui de Canoas, ao pastor Paulo Kiel, da comunidade Metanoia de Lomba Grande, da congregação Rei Jesus, também de Novo Hamburgo, pela presença. Muito obrigado por virem aqui. E eu tenho um pequeno presente aqui para dar para vocês. Não é merchandising, não ganho nada dando da Nestlé, mas é só um agrado que eles vêm de longe. Muito obrigado. E muito obrigado, pastor Paulo, Adriano, pela presença. E eu agradeço a sua presença aí em casa e peço, envie sua sugestão, sua ideia de tema para o e-mail pastoral@ubra.br. A sua opinião é muito importante. Fique aí porque depois, no terceiro bloco, nós teremos mensagem bíblica e oração. Muito obrigado. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso momento dominical de fé e reflexão aqui na Ubra TV, o programa Toque de Vida. Para mim é um privilégio entrar na tua casa, te encontrar no teu trabalho ou ser tua companhia por onde estiveres. Hoje vamos falar a respeito de uma montanha-russa que todos nós vivemos, com os altos e baixos da caminhada da fé. Será um passeio que nos conduzirá ao doce abraço de Jesus. Fique com a gente. Vamos de pé. Olá comigo. Uma nova vida me deu no momento em que resolveu
morte não pôde deter. Jesus nesse nome há poder. Tudo que era velho passou. Nova. Vida de Deus, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter. Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou, nova criatura. Comigo! Me quebrou como um braço, me remodelou, me refez. A vida começou outra vez. Não sou eu que vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do Salmo 4. Este salmo, provavelmente, foi uma oração feita durante um período de calamidade, provavelmente diante de uma grande seca. O salmo é, na verdade, um convite para que nos mantenhamos fiéis ao Senhor, mesmo e especialmente nos momentos de dificuldade. Tal confiança nos traz paz e segurança, pois sabemos que em todo e qualquer momento das nossas vidas, as nossas vidas estão naquele que é maior do que tudo e que de tudo cuida com amor. Leia comigo o Salmo 4, lembrando que aqui faremos o uso da versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Louvemos ao nosso Deus, o qual tem se manifestado de maneira gloriosa e graciosa em nossas vidas. Amém. Como é bom cada dia, olhando ao redor relembrar que a paz já me faz companhia e pé eu já não paro de andar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Como é bom no fim do dia, olhando pra trás, confirmar que Deus esteve sempre presente e amanhã também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer.
também vai estar, porque Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Deus é a força, é a orientação, o amor presente em meu viver. Caminho confiante com Cristo, pois sei, o bom pastor me faz não temer, o bom pastor me faz não temer. Em nosso encontro de hoje, quero fazer uma pequena brincadeira. Ela é bem simples, vou explicar. Eu vou dizer o nome de um personagem bíblico e vamos ver qual é a primeira imagem ou história desse personagem bíblico que vai vir à tua mente. Por exemplo, se eu dissesse o nome de Davi, qual a primeira imagem dele ou história dele que vem à tua mente? Davi jogando uma pedra em Golias? Davi tocando uma harpa? Davi cuidando das ovelhas? Davi fugindo do rei Saul? O importante aqui é reparar em qual imagem do personagem vem primeiramente à mente quando o seu nome é mencionado, ok? Então vamos lá. O personagem que quero lembrar e sobre quem vamos falar a respeito hoje é Pedro, o discípulo de Jesus. E aí, qual foi a primeira imagem de Pedro que veio à sua mente? Pedro segurando uma rede de peixes? Pedro abraçando a sua sogra? Pedro cortando a orelha do soldado romano? Pedro pescando? Posso estar enganado, mas eu acredito que para a maioria de vocês, a primeira imagem de Pedro que veio à mente foi a de Pedro negando a Jesus 3 vezes. Para as pessoas que faço essa pergunta normalmente, em média 70% delas primeiramente lembram deste triste capítulo da história de Pedro. Mas por que somos tão rápidos em apontar o dedo para Pedro? Será que o seu pecado é realmente a coisa que deve ficar mais vivamente marcada em nossa mente? O que podemos aprender com a vida de Pedro que pode nos ajudar a entender a nossa própria relação com Deus? Acredito que um rápido passeio pela história de Pedro pode nos ajudar a responder estas perguntas. Como provavelmente você sabe, Pedro era um pescador. Acredita-se que ele estava bem posicionado no comércio de peixes lá no Mar da Galileia. Certo dia, Jesus se aproxima e diz: "Venha, eu vou fazer de você um pescador de homens." Conta a história que Pedro então largou a vida que tinha para se tornar um dos principais seguidores de Jesus. Nenhum de nós vai negar que aqui Pedro deu um testemunho de confiança ao colocar a sua vida à disposição do Mestre Jesus. Tempos mais tarde, Pedro e outros discípulos estão atravessando o Mar da Galileia num barco. E de repente eles enxergam alguém andando sobre as águas. Apavorados, pensaram que era um fantasma. Foi então que Jesus se identificou. Pedro, um cara impulsivo, pediu ao mestre que, se fosse ele mesmo, que permitisse a Pedro caminhar ao seu encontro. O mestre consentiu. No meio da tempestade, Pedro se enche de coragem e sai do barco. No início, ele confiou e realmente caminhou um pouco sobre as águas. Mas o barulho da tempestade, a força do vento, o tamanho das ondas fizeram com que ele temesse e começasse a afundar. É então que Jesus o pega pelos braços e o coloca em segurança dentro do barco. Percebam que vemos a fé de Pedro como que andando numa montanha russa. Por vezes, ele está lá em cima. E estes são momentos em que Pedro dá um contundente testemunho de fé. Mas por vezes, ele está lá embaixo, fazendo com que Pedro afunde em sua própria presunção. Outras histórias da Bíblia relatam isto. Este sobe e desce na vida de Pedro. Certo dia, por exemplo, Jesus perguntou aos seus discípulos quem eles pensavam que ele, Jesus, era. Pedro, o impulsivo, pula na frente de todos e dá um belíssimo testemunho de fé. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou as palavras de Pedro, dizendo que elas não provinham de homem, mas do próprio Deus. Mas então,
Logo depois, Jesus fala de sua morte. Pedro então chama Jesus para o canto e o repreende. Senhor, para de falar essas coisas. Era como se Pedro estivesse tentando afastar Jesus do seu caminho em direção à cruz. A reação de Jesus é dura e imediata. Disse ele a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas como Deus pensa, mas como seres humanos pensam. A história continua. Tempos mais tarde, na Quinta-feira Santa, Jesus adverte seus discípulos, dizendo que eles o abandonariam. Pedro afirma veementemente que jamais faria isso. Então, a advertência de Jesus é mais direta a Pedro. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Depois, no jardim do Getsêmani, até pareceu que Pedro iria cumprir a sua palavra. Quando os guardas se aproximaram, ele pegou a sua espada e acabou cortando a orelha do soldado romano. Jesus milagrosamente cura o soldado. E depois daquele momento confuso, que acabou terminando com a prisão de Jesus, Pedro se afasta e fica acompanhando os acontecimentos à distância. Como sabemos, as palavras de Jesus se cumprem e Pedro nega a Jesus 3 vezes. O galo canta e Pedro se lembra da advertência de seu mestre. Eu posso apenas imaginar a angústia que Pedro passou a viver a partir daquele momento, sendo tomado por um enorme sentimento de culpa. Mesmo tendo sido avisado, ele negou o seu próprio mestre. Como Pedro foi capaz de fazer isto? Olhamos para ele, apontamos o dedo para o seu pecado e nos esquecemos de algo fundamental. Nós também, muitas e muitas vezes, negamos a Jesus. Todas as vezes em que eu escondo a minha fé para agradar os amigos da roda de cerveja, todas as vezes que eu sou desonesto em meu trabalho, todas as vezes em que engano meus professores com tarefas feitas por outros ou copiadas da internet, todas as vezes que desrespeito a minha esposa e não a trato com carinho devido, todas as vezes que não dedico atenção aos meus filhos, todas as vezes que eu mancho o meu matrimônio com a traição, todas as vezes em que julgo as pessoas com base em sua aparência ou opções de vida, todas as vezes que ofendo ou desrespeito pessoas nas redes sociais. Nestas e em muitas outras situações, eu nego quem Jesus é e deixo de lado a importância fundamental de suas palavras na minha vida. Ou seja, no fundo, quando apontamos o dedo para Pedro, estamos apontando outros dedos para nós mesmos. No fundo, todos somos como Pedro. E também nisto há uma mensagem de consolo. Sim, pois no meio da angústia causada pelo seu pecado, Pedro olhou para Jesus e colocou diante de Jesus tudo o que estava pesando em seu coração. Do fundo do seu pecado, ele clamou ao Senhor. E o Senhor o escutou, e o Senhor o perdoou, e o Senhor o restaurou. Os braços de Jesus sempre estiveram abertos para Pedro, que o levantaram e o colocaram em segurança. Esses mesmos braços também sempre estão abertos para nós. Isto porque, para Jesus, não importa o tamanho do nosso pecado, não importa a vergonha do nosso erro, não importa o quão profunda é a culpa, Jesus sempre concede e sempre concederá o seu perdão a um coração verdadeiramente arrependido. Assim, quando estiveres caído por causa dos teus erros, os braços de Jesus estarão ali, estendidos para te perdoar, para te levantar, para te colocar em segurança, para restaurar a tua vida. Que no meio da amargura do pecado, possamos sempre ser restaurados pelo doce perdão da nova vida que Jesus oferece a todos nós. Tendo em nossos corações esta mensagem confortadora, convido você para um momento de oração. Querido e amado Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, obrigado pelos teus braços abertos que abraçam o mundo inteiro e também a mim. Obrigado, Senhor, por essa confiança de saber que tua mão sempre está estendida em minha direção.
Fortaleça, Senhor, essa fé em meu coração, que eu possa sempre ter em Ti o porto seguro, a certeza do perdão, o conforto que Tu nos traz e a segurança de uma nova vida. Em Teu nome nós oramos. Amém. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Toque de Vida de domingo. Não apenas eu, mas Deus também se alegra com a tua companhia. Lembre-te sempre que temos toques de vida para você todos os dias da semana. De segunda a sexta temos os nossos drops diários às 8 horas da manhã e aos sábados ao 12h50. Aos domingos, às 8 horas, nosso programa com 1 hora de duração, trazendo ótimas entrevistas e um enriquecedor momento de reflexão. Se você gosta de ouvir rádio, sintonize a Rádio Mix, Porto Alegre 107.1. Lá temos o Minuto Toque de Vida todos os dias, por volta das 7 horas da manhã e também por volta das 18h40 da tarde. Se você quer receber nossas mensagens semanais via e-mail, escreva para pastoral@ubra.br e incluiremos seu endereço de e-mail em nosso grupo de distribuição. Receba meu carinhoso abraço, que Deus te abençoe ricamente e faça de ti uma bênção na vida de muitos. Até a próxima. Tchau, tchau.